Pai amado, mais uma vez rogamos que o Senhor venha falar ao nosso coração através do nosso Senhor, o Espírito Santo. É o que lhe pedimos, Pai amado, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, em Filipenses 4, verso 8, vemos uma exortação do nosso maravilhoso Deus para cada um de nós. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vemos que Deus nos revela de uma forma muito clara que Ele deseja que a nossa mente tenha apenas sentimentos puros, amáveis, nenhum sentimento ou desejo que contraria a vontade de Deus. Essa é a vontade do nosso Pai amado. Mas vamos analisar uma determinada situação. Você é tratado de uma forma injusta perante as pessoas, você é injustiçado, maltratado por alguém. As reações possíveis diante daquele tratamento injusto que você recebeu. No primeiro momento, você pode sentir uma raiva, uma reação repentina. Você pode querer ficar explodindo de raiva, sabe, querendo dar uma mal resposta na pessoa, responder de alguma forma ou então fazer alguma coisa, mas você se contém, busca então que aquela raiva passe, que aquele momento passe, procura não alimentar aquela raiva, procura fazer com que aquilo não perdure, então aquilo vai sendo diluído e passa. Você não deu nenhuma mal resposta na pessoa, você não fez nada, não maltratou a pessoa. Isso foi pecado, amados? Aquele momento que você sentiu raiva, que você sentiu vontade até de agredir a pessoa, você pecou naquele momento? Ou pelo fato de você ter diluído, feito com que aquele momento passasse, você não pecou? Uma segunda situação seria você sentiu aquela reação repentina, sentiu raiva, permitiu que aquele sentimento perdurasse por mais algum tempo, alimentou aquilo, né? Sempre comentando com outras pessoas a respeito daquilo lá, ou sentindo, ou pensando naquilo, não tentou combater aquele sentimento. E então, agora você pecou? Ou uma terceira situação, além de você ter alimentado aquela raiva, ter deixado que ela perdurasse, você fez alguma coisa, deu uma mal resposta, ou comentou com alguém, falou mal daquela pessoa, você fez alguma coisa, aí então você pecou? Então, amados, aquele primeiro momento que você sentiu a raiva, a ira, mas não fez nada, você pecou ou não? Essa é uma questão importante. Essa é uma questão importante. Será que o Senhor considera como sendo pecado esses momentos em que nós sentimos alguma indignação, alguma raiva, alguma, vontade de agredir alguém, mas não fazemos isso? Será que Deus mesmo assim considera aquele momento como pecado? Será que eu transgredi a lei de Deus naquele momento? Será que aquilo entra então, aos olhos de Deus, é contado como um pecado cometido por mim? Olha, nós temos pessoas que acham que sim, pessoas que acham que não. As pessoas que acham que não, elas chamam aquele momento, aquela reação repentina em que você sentiu o desejo de fazer alguma coisa para se vingar daquela situação, para responder àquela situação. Aquele desejo o pessoal chama de tentação. As pessoas que acham que aquele momento não é pecado, chamam isso, não, você só passou por uma tentação. Tentação não é pecado. Você fez alguma coisa? Não. Então, tentação não é pecado. É assim que alguns pensam. Amados, nós precisamos entender que essa reação repentina, esse momento em que você sentiu raiva, que você sentiu ira, vontade de responder aquele tratamento injusto, aquele momento não é simplesmente uma tentação. Já é, na verdade, uma manifestação em você de um defeito de caráter que você possui. Esses sentimentos e desejos que desagradam a Deus, que surgem como reação à tentação, é manifestação de propensão,
tendência ou inclinação para pecar. Então, se a pessoa possui, veja bem, se a pessoa possui uma propensão para pecar, uma inclinação para pecar, uma tendência para pecar, quando esse defeito de caráter é provocado, ele reage e expõe então, e se expõe e se manifesta através de alguns desejos e sentimentos que desagradam a Deus. Então, meus amados, essa reação repentina, isso deve ficar muito, muito claro, porque muitas pessoas estão fazendo confusão com isso. Essa reação repentina não é simplesmente uma tentação. Tentação foi a pessoa te tratar de forma injusta. Esse sentimento de ira, de indignação que surgiu em você, de vontade de se vingar, mesmo você não tendo feito nada, é uma manifestação de um defeito de caráter. Defeito de caráter é pecado. Então, pelo simples fato de você permitir ter um caráter que, quando provocado, tem essas reações, pelo simples fato de você permitir que esse caráter continue defeituoso em você, você está em pecado. Você cometeu o pecado. Amado, propensão, tendência, inclinação para pecar é defeito de caráter. Deus somente aceitará os que são decididos a ter um alvo elevado. Coloca a cada agente humano sob a obrigação de fazer o melhor. De todos é requerido perfeição moral. Nunca devemos abaixar a norma da justiça com o fim de acomodar à prática do mal tendências herdadas ou cultivadas. Precisamos compreender que imperfeição de caráter é pecado. Todos os justos atributos de caráter habitam em Deus como um todo perfeito e harmonioso. E todo aquele que aceita a Cristo como Salvador pessoal tem o privilégio de possuir esses atributos. Parábolas de Jesus, página 330. Veja que ela faz uma relação entre a inclinação, que nós não podemos nos acomodar, tendo um caráter onde surjam as inclinações para pecar. Nós não devemos nos acomodar a essa situação, porque defeito de caráter é pecado. Então nós não precisamos reter esses defeitos de caráter. Nós devemos buscar a Deus para que nós venhamos a ter um caráter que, quando tentado, que quando provocado, tenha reações diferentes. Porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Amados, existem duas situações. Ou nós estamos na carne ou no Espírito. Quando nós estamos na carne, as nossas reações diante das tentações que o inimigo coloca na nossa vida, as nossas reações vão ser de acordo com a carne. Vai aparecer então as tendências, as propensões para pecar, porque a carne vai estar prevalecendo em mim. Eu vou reagir segundo a carne, segundo aquele estilo de vida que eu estou levando. Mas se eu estou sendo regido, controlado pelo Espírito Santo, as minhas reações serão diferentes. Por quê? A inclinação da carne é para a morte, é para o pecado, é para a ira, é para a vingança. Mas a inclinação do Espírito é para o amor, para a compreensão, para o perdão. As reações são completamente opostas, completamente diferentes, amados. Esses sentimentos ou desejos que desagradam a Deus, que surgem como reação à tentação, é manifestação, repito, de tendências para pecar, manifestação de propensão para pecar, manifestação de inclinação para pecar. E todas essas coisas que significam a mesma, propensão, tendência, inclinação, é a mesma coisa para pecar, é defeito de caráter. É defeito de caráter, então é pecado sim. Mas quando eu estou no Espírito, a tentação, o estímulo exterior, alguém que me maltrata, alguma coisa que eu vejo, mas dentro de mim existe um Espírito que faz com que eu reaja diferente àquela tentação.
Não existe nada em mim, então, se eu estiver no Espírito, que vai responder àquela tentação de forma que desagrade ao nosso Deus. Então, meus amados, a pessoa que possui essas inclinações deve dobrar o joelho e buscar em Deus a transformação do seu caráter, para que ela seja guiada e regida sempre pelo Espírito Santo. Sempre pelo Espírito Santo. E não conserve esses defeitos de caráter. Nós não precisamos reter nenhuma propensão pecaminosa. Isso é maravilhoso, amados. Não é ficar tentando se iludir, acreditando na mentira que essas reações não é pecado, que essa propensão não é pecado, porque é natural, nós nascemos assim, mas Deus quer que nós nasçamos de novo. Deus quer nos transformar. Então, nós não precisamos reter nenhum defeito de caráter. Nós não precisamos reter nenhuma propensão pecaminosa. Veja esse trecho maravilhoso da serva do Senhor também, que fala a esse respeito. Precisamos compreender que pela fé em Cristo é nosso privilégio ser participante da natureza divina e livrar-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Então somos purificados de todo o pecado, de todos os defeitos de caráter. Veja, purificar de todos os defeitos de caráter. Não precisamos reter nenhuma propensão pecaminosa. Lição da Escola Sabatina, segundo trimestre, 1990, página 50. Amados, novamente vemos a relação aqui. Defeito de caráter, propensão. Nós não precisamos, podemos ser purificados de todos os defeitos de caráter. E logo em seguida a serva fala, nós não precisamos reter nenhuma propensão pecaminosa. Ela poderia continuar aqui dizendo, nós não precisamos reter nenhum defeito de caráter, porque é a mesma coisa. A propensão é um defeito. Para pecar é um defeito de caráter, certo? De alguém que está guiado pela carne. Outro texto maravilhoso que nós encontramos fala a respeito das tendências. Algumas pessoas tentam fazer algum arranjo teológico, diferenciando propensão de tendência, inclinação. É a mesma coisa, amados. Na palavra de Deus nós temos inclinação e pendor. Em Romanos nós lemos. A serva do Senhor escreveu outros dois termos, propensão e tendência, que são as mesma coisa. Tendência para pecar, propensão para pecar, inclinação, pendor para pecar. São um defeito de caráter que as pessoas que estão na carne possuem, que precisam ser subjugadas, que precisam ser subjugadas pela graça de Deus. Veja o que a serva do Senhor fala a respeito de tendências. O que precisa acontecer com as nossas tendências? Ao participarmos da natureza divina, são eliminadas do caráter as tendências hereditárias e cultivadas para o mal, e tornamo-nos um vivo poder para o bem. Cuidado de Deus, página 366. Ao nos tornar participando da natureza divina, todas as tendências cultivadas ou hereditárias são eliminadas do nosso caráter. Deus seja louvado pela obra que Ele deseja realizar na nossa vida. E as inclinações? As inclinações e desejos humanos não santificados devem ser desarraigados da vida como obstáculos ao crescimento cristão. Inclinações desarraigadas da nossa vida. Amados, é essa obra que Deus deseja fazer na nossa vida. É essa obra que o Pai deseja realizar em cada um de nós. Mais uma vez precisamos ter em mente, claro, que essas tendências são defeitos de caráter que precisam ser erradicadas. Nós não herdaremos o reino dos céus com um caráter defeituoso. Nosso caráter não será mudado no momento que Jesus Cristo estiver voltando. É antes de fechar a porta da graça que nós devemos ter essas características transformadas na nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Então, como cristãos que desejam honrar e glorificar a Deus, não é ficar arrumando desculpa para essas reações que nós temos, nos iludindo com a mentira de que essas reações não é pecado. Não, olha, eu fiquei com vontade de bater naquela pessoa, mas eu me controlei. Amado, se você sentiu esse desejo, perante Deus você pecou. Porque ficou evidente que você tem um caráter defeituoso, certo?
Você só não fez ação, mas sentiu o desejo de fazer aquilo. Sentiu raiva da pessoa. Você pecou. E Deus quer que nós tenhamos mais que atitudes santas. Deus quer que nós tenhamos uma mente pura, um coração santo, santificado e dominado por Ele, regido pelo amor. Bom, então mais uma vez precisamos deixar muito claro. Não se acomode, não acredite na mentira de alguns que insistem em falar que essas reações é assim mesmo. Não se acomode com isso. Lute. Existe poder na graça de Deus para libertar-nos dessas tendências, dessas inclinações. E então nossas reações serão diferentes. Ungidos pelo Espírito Santo, nossas reações serão diferentes. Ao ser tratado de forma injusta, você talvez fique triste, sinta pena daquela pessoa, irá ver os motivos daquela reação, compreenderá aquela pessoa, mas você vai sentir algumas coisas. Mas nada que desagrade a Deus. Compaixão, paciência, sabe? Compreensão, amor, certo? Mas não raiva e vontade de, sabe, de fulminar aquela pessoa lá. Não, você vai reagir como alguém que está guiado por Deus, guiado pelo Espírito Santo. Sempre que nós falamos de vidas onde as propensões para pecar, as tendências para pecar foram eliminadas ou subjugadas, uma coisa deve ficar muito clara. Nós não estamos falando de carne santa ou de glorificação antes da volta de Jesus. Veja que a nossa natureza é caída, corrompida, enfraquecida. E por conta dessa natureza caída, enfraquecida, eu continuarei a ser suscetível a ter essas propensões se manifestando novamente em minha vida. Elas só estarão subjugadas ou eliminadas enquanto eu estiver tendo um relacionamento íntimo com Deus. Somente enquanto o nosso Senhor, o Espírito Santo, estiver reinando, dirigindo a minha vida, reinando no meu coração, realmente, essas propensões não estarão se manifestando. Agora, veja que não é porque eu estou com uma natureza, uma condição de vida, onde eu sou suscetível a ter essas propensões se manifestando, que eu devo me acomodar a uma condição, então, onde que constantemente eu tenho desejos que desagradam a Deus surgindo, pensamentos que desagradam a Deus surgindo. Não, amados. Deus quer mudar isso. Deus quer que eu tenha uma vida, que eu seja feliz. E Deus, então, quer mudar o meu coração de tal forma que os meus impulsos, as minhas propensões, sejam para obediência. E repito, isso só acontecerá enquanto eu estiver realmente ligado à videira. Enquanto eu estiver realmente tendo um relacionamento íntimo com Deus. Então, não é carne santa, nem glorificação antes da volta de Jesus. Algumas pessoas que não acreditam que essas reações repentinas sejam pecado, usam Tiago 1,15 para defender sua crença. Em Tiago 1,15 nós lemos: então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Para essas pessoas, pecado aqui não é a cobiça. Pecado aqui seria alguma coisa que foi concebido pela cobiça. Alguma coisa que vem depois da cobiça. Certo? E depois surge o pecado gera a morte. Então, cobiça, depois vem o pecado. Cobiça não é pecado. O pecado é o que vem depois da cobiça e depois o pecado vai gerar a morte. Eu sei, é meio estranho essa interpretação, porque, primeiro, para que eu interprete Tiago 1,15 assim, eu já tenho que ignorar o 10º mandamento, porque o 10º mandamento fala, não cobiçar. O 10º mandamento é um mandamento que deixa muito claro que cobiçar aquilo que não nos pertence, cobiçar alguma coisa que nós não podemos cobiçar é pecado. E é bom lembrar isso, né? A cobiça é pecado quando nós cobiçamos alguma coisa proibida. Alguma coisa no sentido de ser ganancioso, alguma coisa que nós não podemos cobiçar, alguma coisa proibida, algum tipo de cobiça, de desejo que contraria a vontade de Deus. Então, nesse sentido, o 10º mandamento é muito claro, que cobiça é pecado. Bom, amados, como entender Tiago 1,15 então? Como entender Tiago 1,15? Eu entendo que Tiago 1,15 está se tratando de um defeito de caráter. Então a pergunta deveria ser feita assim:
quando que o defeito de caráter, a cobiça, gera o pecado. E assim a gente entenderia claramente o que o apóstolo está nos falando ali. Quando que o pecado é concebido pelo defeito de caráter, orgulho. Você tem o orgulho como sendo um defeito de caráter. Quando que é concebido o pecado pelo orgulho? Quando você sempre tem algum sentimento de exaltação própria, ou então de preconceituoso em relação a uma outra pessoa, não é nesse momento que é concebido o pecado do orgulho? Quando surge esse sentimento? Quando é concebido o pecado do defeito de caráter, do ciúme, ciúme como sendo um defeito de caráter, a pessoa ciumenta, quando que ela sente quando que o pecado é concebido pelo ciúme? Não é quando ele aparece, certo? Você quer alguma coisa só para você, você não quer dividir, aquilo é seu, você ciumenta, que, sabe, não é quando esse sentimento, esse desejo aparece em você que não é concebido o pecado do ciúme? Amados, quando que é concebido o pecado da ira? E aqui nós temos a ajuda do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo. Quando que é concebido o pecado da ira? Aqui em Mateus 22, 5, 22, nós lemos: Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, está sujeito a julgamento. Veja, você se irou, sentiu, você já está sujeito a julgamento, segundo Jesus Cristo, Mateus 5, 22. Então, quando que o defeito de caráter da ira concebe o pecado? Quando você se sente irado. Amado, quando que o adultério, o defeito de caráter do adultério, do adúltero, quando que ele concebe o pecado? Também temos a ajuda de Jesus aqui. É muito simples, Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenções impuras, um coração já adulterou com ela. Veja, segundo Jesus Cristo, o pecado do defeito de caráter, do adultério, do adúltero, ele surge o pecado quando você olha para a pessoa e deseja. Aqui Cristo não fala se esse desejo durou 10 minutos, 5 minutos, se você alimentou aquilo ou não. Se você olhou e desejou, Jesus Cristo fala que aquilo é adultério. Você já adulterou. Dá para entender agora quando que o defeito de caráter da cobiça concebe o pecado, amados? Amados, Tiago 1,15 está falando de um defeito de caráter. E quando eu retenho esse defeito de caráter, esse defeito de caráter vai conceber o pecado, vai gerar o pecado no momento em que surgir aquele sentimento. A tentação, que é um estímulo exterior, vai encontrar alguma coisa aqui dentro de mim defeituosa, que vai provocar essa reação, que tem um elo com a tentação, certo? Vai tornar a tentação mais forte, porque tem alguma coisa aqui dentro de mim que responde àquela tentação, que eu retive algum defeito de caráter que corresponde às tentações do inimigo. E como nós já vimos, nós não precisamos reter esses defeitos de caráter. Nós não precisamos reter essas propensões. Nós não precisamos reter esses pecados. Nós podemos ser transformados. Amados, com a mente corrompida, concebemos de forma natural o pecado através de pensamentos, sentimentos e desejos. Com a mente corrompida que nós herdamos, com a natureza corrompida que nós herdamos, enfraquecida, corrompida, degradada, depravada, com essa natureza, nós realmente não conseguimos não conceber o pecado. Ele surge na nossa vida, na nossa mente, como desejos, sentimentos, naturalmente. Nós somos como espinheiros, produzindo espinhos, pecados, de forma natural. Mas o nosso maravilhoso Deus deseja transformar esses espinheiros em árvores frutíferas, que produzam frutos saborosos para a honra e glória do nosso Deus. Esse é o desejo do nosso Pai amado, amados. Deus deseja nos transformar de tal forma que nós não sejamos espinheiros, mas sim árvores frutíferas. Então, quando nós formos tentados, as nossas reações serão diferentes, serão regidas
pelo nosso Senhor, o Espírito Santo. Algumas situações em que você sentiria raiva, ira, você vai sentir compaixão, vai sentir paciência, calma. Às vezes até graça, sabe, irmãos? Mas você vai estar com alguma coisa aqui dentro de você que mudou as suas reações, mudou os seus impulsos, mudou as suas reações repentinas. Na verdade, o que surge nesses momentos, nessas reações repentinas, é que surge quem nós realmente somos. Sabe? Amados, eu repito, Deus não quer que nós tenhamos apenas ações santas. Deus quer que nós tenhamos também um coração santo. Ele quer que as nossas ações brotem naturalmente de um coração transformado, purificado. Os nossos impulsos sejam guiados e tendem a ir para as coisas do bem e não para as coisas do mal. Deus quer que o meu caráter seja transformado a tal ponto que quando eu tiver esses impulsos, essas reações mostrará que eu sou regido pelo Espírito Santo, para que Deus seja glorificado na minha vida. Oh Deus maravilhoso! É maravilhosa a obra que Ele deseja realizar na nossa vida, amados. Nós não podemos continuar rejeitando essa obra. Não vamos ficar acreditando nas mentiras do inimigo, nos acomodando com essas reações, com essas tendências, imaginando, não, isso não é pecado, é si mesmo, sabe? E deixar que elas continuem, ficar lutando contra um coração carnal, ficar tentando levar uma vida onde o máximo que você consegue é não fazer alguma coisa, mas você continua sentindo raiva, e aí vai olhar para aquela pessoa e vai lembrar de alguma coisa e ficar lutando. Não, amados, Deus quer que eu seja feliz. Não dá para ser feliz tendo um coração carnal. Não dá. Não dá para ter um cristianismo autêntico tendo um coração carnal. Deus quer que eu viva uma vida de paz, de harmonia, sabe? Vida em abundância é ter Jesus no coração. É ter um coração transbordando de amor. É andar sorrindo para as pessoas, amando as pessoas, compreendendo as pessoas. Tem reações diferentes, sabe, amados? Essa é a essência do verdadeiro cristianismo. Essa é a essência do verdadeiro evangelho. Levar essa libertação. Mostrar para as pessoas que Deus pode transformar espinheiros, cheios de espinhos, em árvores frutíferas, saborosas, sabe, que agradam as pessoas, que levam alegria por onde elas estão. Amados, Colossenses 3,5 tem um chamado de Deus para mim e para você, amado. Colossenses 3,5, Deus faz um apelo para que nós possamos fazer morrer essa natureza carnal. Sabe essa natureza que faz você ter reações explosivas, de ódio, de raiva? Veja o que fala a palavra de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. Se Deus faz essa exortação, a cada pedido de Deus é acompanhado de uma promessa. Fazei, pois, morrer a vossa natureza carnal. É porque Ele está disposto a fazer essa obra em nós, sabe? É permitir que Ele faça essa obra em nós. Ele está ansioso para nos transformar em novas criaturas. A velha natureza, nascida do sangue e da vontade da carne, não pode herdar o reino de Deus. Os velhos caminhos, as tendências hereditárias, os hábitos antigos precisam ser abandonados, pois a graça não é herdada. O novo nascimento, amados, veja, o novo nascimento consiste em ter novos intuitos, novos gostos, novas tendências. O que, pelo Espírito Santo, são gerados para uma nova vida, tornam-se participantes da natureza divina. Em todos os seus hábitos e práticas evidenciarão sua relação com Cristo. Então, amados, nós vemos, esse texto se encontra em Maranata, o Senhor vem, página 235. Vemos então o desejo de Deus, o desejo para que nós sejamos transformados, passemos por uma transformação genuína, onde nós tenhamos então reações santas, inclinação para o bem e não para o mal. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
que eu seja então nascido do Espírito, com inclinações, tendências, propensões para o bem, não para pecar. E novamente nós lemos: para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Deus maravilhoso, Deus seja louvado, amados. Que Deus possa então fazer essa obra na nossa vida. Que Deus possa nos conceder a graça do novo nascimento. É o que nós rogamos a esse Deus maravilhoso, que está disposto a fazer essa maravilhosa obra na minha vida, na sua vida, amado. Que nós aceitemos então. Deus está ansioso para nos transformar, para nos levar para casa. Aceitemos então esse convite maravilhoso, amados. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a cada um de nós. Pai amado, obrigado, Senhor, pelas ricas promessas contidas na Tua palavra. Venha transformar meu coração, Pai. Venha transformar minha mente, para que o Senhor me torne uma nova criatura. Uma criatura que tenha as reações, as inclinações para o bem. Moldados e guiados pelo Teu Santo Espírito, que sejamos realmente, Pai, tenhamos realmente uma vida que venha glorificar o Teu santo nome. Nos abençoe e nos ajude, Pai. Nós te rogamos em nome e por amor de Jesus. Amém.